Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você por que muitas pessoas sentem preguiça depois de se alimentar. Tem gente que 1, 2 horas depois do café da manhã já tá com sono, com preguiça de novo, aí almoça, no meio da tarde dá aquela preguicinha depois do almoço, aquela fraqueza, você não consegue se concentrar no trabalho, no estudo, não rende tão bem, aí lancha à tarde, preguiça de novo, cansaço, fraqueza. Parece que o cérebro não funciona tão bem. Isso está relacionado às variações de açúcar no sangue. Eu vou te explicar por que isso acontece e como evitar. Você vai adorar o vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar falando mais então sobre essa preguiça que dá depois de algumas refeições, de algum momento que você se alimenta. Esse vídeo foi muito pedido, então aproveitando, se você tem algum pedido, coloca aqui pra mim embaixo nos comentários de coisas que você queria saber relacionada à boa forma, relacionada à saúde, alimentação, que eu venho aqui, vejo as sugestões e faço o vídeo com muito carinho. Se você queria esse vídeo e quer saber mais como melhorar isso, já deixa logo sua curtida, que isso vai me ajudar muito também aqui no canal. Então vamos começar a falar mais sobre essas variações de açúcar no sangue, da glicose do sangue. E por que isso está relacionado com essa preguiça, né? Com esse cansaço. Tem gente que você conversa com a pessoa, parece que a pessoa está cansada o dia inteiro. Logo depois do café da manhã, ela já fica cansada, aquela preguiça de manhã que não passa. Mesmo tomando café, a pessoa se sente muito prostrada, muito cansada. Sente muita fome, chega na hora do almoço, almoça e depois da tarde não rende. Se pudesse tirar um cochilo depois do almoço, a pessoa tomava. Então, por que isso acontece? E qual é a relação da glicose, do açúcar do sangue com isso? Vamos falar mais sobre isso agora. Como eu falei, isso está muito relacionado às oscilações de glicose, de açúcar no sangue, no plasma, né, na corrente sanguínea ao longo do dia. Isso porque quando você se alimenta, você vai ter uma maior concentração de glicose passando do seu estômago, né, enfim, do seu intestino, na verdade, para a sua corrente sanguínea. E isso aumenta os níveis de açúcar do sangue. O ideal é que a gente faça com que esse aumento seja gradual, lento, para que você não tenha um pico muito grande de açúcar no sangue elevado, porque isso vai fazer com que você tenha uma secreção muito grande de insulina, para que esse nível de açúcar do sangue volte a normalizar. Então pensa comigo, se o nível de açúcar do sangue estava relativamente baixo e padrão, você comeu alguma coisa que eu vou te explicar quais são as coisas que afetam, que subiu muito o nível de açúcar do sangue. Seu cérebro não gosta disso, porque o açúcar em excesso no sangue é tóxico pra gente. Então ele secreta muita insulina, ele fica preocupado, e aí o que acontece? O nível de açúcar do sangue baixa mais ainda do que estava antes. Então você nunca consegue ficar numa média. Você fica numa montanha russa. Sobe muito, desce muito. Dá muita fome, cansaço. A pessoa fica meio prostrada, o raciocínio lento. Aí ela vai fazer o quê? Vai comer alguma coisa, né? Enfim, para tentar recuperar isso. Sobe tudo de novo. Então fica nessa montanha russa, nesse ioiô o dia inteiro, que é o que a gente não quer. Eu vou te falar agora quais são as coisas que você faz sem perceber que podem estar impactando isso. Então tem duas coisas principais que fazem com que a sua glicose oscile muito e te dê esse cansaço, principalmente depois do almoço, depois de uma refeição que você fez. Primeiro, são os carboidratos, na verdade, o açúcar que está embutido ali que você não percebe. Todo mundo sabe que refrigerante tem muito açúcar, que um doce tem muito açúcar. Talvez você fale para mim, Patrícia, mas eu não como isso, então por que minha glicose oscila tanto assim? Isso está relacionado também com alimentos que se comportam como glicose no nosso corpo, né? O nosso corpo digere ele e transforma ele em praticamente glicose. Então, é o caso do pão branco, daquele café da manhã que a pessoa come um pãozinho francês com um suco de laranja, muito carboidrato, de índice glicêmico muito alto, a velocidade de absorção muito rápida. O macarrão branco, aqueles produtos de pastelaria, então empadão com muita farinha de trigo, enfim, né, produtos assim que salgadinho, tudo isso que tem uma farinha branca, uma grande quantidade de farinha branca, grande quantidade de açúcar embutido, carboidrato de digestão muito rápida podem causar isso.
Também tem outras coisas que causam isso que parecem super saudáveis. Por exemplo, as frutas secas. Uva passa, banana passa, damasco, tâmara. Tem gente que está querendo emagrecer e fala assim, vou comer umas tâmaras de lanche da tarde, vou comer umas tâmaras de lanche da manhã. E não sabe porque fica super cansado 1 hora e meia depois, com muita fome, porque justamente a quantidade de açúcar embutido ali é muito grande. A pessoa às vezes acaba exagerando, porque elas são pequenininhas, docinhas, então come mais do que deveriam. Então, primeira coisa é isso, cuidado com o açúcar que está embutido. Então, talvez também no molho de salada industrializado que você come, às vezes a pessoa está fazendo uma saladinha ali, lota daquele molho pronto que é muito rico em açúcar, molho de tomate industrializado que tem muito açúcar. Então, cuidado com esses produtos que parecem saudáveis, mas tem muito açúcar embutido. Outra coisa são as pessoas que não são consistentes com a quantidade de carboidrato que consomem ao longo do dia. Então tem gente que fala assim, eu vou fazer um café da manhã mais low carb, vou comer só um ovinho aqui, uns 2 ovinhos, com um pouco de queijo, tomate, um café da manhã super bom, né, equilibrado, tomar um cafezinho e tudo mais. E aí, por exemplo, chega no meio da manhã, como eu falei, come 5 tâmaras. Não tem um equilíbrio com relação ao carboidrato ao longo do dia. Se você não faz dieta low carb, não faz dieta cetogênica, que você realmente vai retirar grande parte do carboidrato do seu dia a dia, o ideal é que ele seja fracionado de forma praticamente igual, né? Claro que as grandes refeições, o almoço, o jantar sempre vão ter uma proporção um pouquinho maior, mas que você tenha uma distribuição mais regular ao longo do dia. Não adianta para você fazer até o almoço, por exemplo, low carb, no jantar comer um pratão de macarrão, porque isso vai fazer com que você fique muito cansado depois do jantar e vai fazer com que você também tenha mais probabilidade de engordar, porque você vai dar um pico de glicose, um pico de insulina muito grande à noite. Ou mesmo que essa quantidade de carboidratos super grande seja no almoço. O ideal é que você tenha uma distribuição regular ao longo do dia. E eu vou te explicar agora também como você pode fazer para lentificar a absorção desse carboidrato que você vai consumir e evitar essas flutuações. Então, pensando em fazer com que essa absorção do carboidrato seja o mais lenta possível e mais gradual para evitar esse ioiô, essa montanha-russa, tem algumas coisas que você sempre pode acrescentar ao seu carboidrato. Então, proteína ajuda muito na velocidade de absorção dele. Então, ao invés de, por exemplo, você comer uma banana de lanche da tarde, se você botar um iogurte natural, sem açúcar, com uma banana, uma canela, já melhorou muito. Então, adicionar algum tipo de proteína sempre vai facilitar para evitar essas oscilações muito grandes. Segunda dica é você acrescentar algum tipo de gordura saudável, anti-inflamatória, nutritiva à sua alimentação. Então, uma gordura monoinsaturada, uma gordura rica em ômega 3, sempre vai cair muito bem em qualquer refeição que seja. Então, exemplos práticos para o dia a dia, para acrescentar gorduras boas. No café da manhã, no lanche da tarde, no lanche da manhã, você pode tentar acrescentar um abacate, ou você pode tentar acrescentar uma chia, uma linhaça, que são fontes de fibra e também precursores de ômega 3. Então é interessante a gente tentar acrescentar. No caso do almoço e do jantar, já acaba sendo mais fácil, porque a gente já tem a gordura de preparo dos alimentos, tem a gordura que você bota por cima de uma salada, um azeite, por exemplo. Então é mais tranquilo de você acrescentar uma gordura boa. Lembra que o abacate também, ele vai bem em preparações doces e salgadas, então uma maionese de abacate, ou um abacate mesmo numa salada fica super bom. A gordura da gema do ovo é uma gordura muito saudável, rica em colina, então também é uma boa opção para você acrescentar no seu dia a dia. E também a linhaça e a chia podem entrar por cima das saladas, deixando elas mais crocantes, então ajuda muito nesse equilíbrio da glicose também. A fibra também vai te ajudar, porque mais uma vez ela ajuda a lentificar a absorção do carboidrato. Então já dei aqui alguns exemplos, né? Porque o próprio abacate, a chia, a linhaça são ricos em fibra, mas lembra também que os vegetais, os legumes, as verduras, a casca das frutas são fontes naturais de fibra. Então lembra de acrescentar o máximo possível. O ideal é que a nossa alimentação do dia a dia seja mais focada nos vegetais e tenha um pouco de carne, um pouco de laticínios, enfim, um pouco de outros alimentos que você consome. É muito comum hoje em dia as pessoas botarem um pratão de macarrão e comerem 2 folhinhas de alface, ou um bifão muito grande, com muita batata, com muito purê e às vezes um pouquinho de cenoura ralada. Tenta focar o contrário. Pode continuar com molho à bolonhesa, com bife, com frango, com peixe,
foca mais nos legumes e as verduras e escolhe carboidratos de menor absorção, com relação à velocidade de absorção deles, com menor índice glicêmico. Então, lembra sempre que a lentilha, ervilha, o grão de bico, o feijão, a soja, são boas fontes de carboidrato para você acrescentar no dia a dia e vão evitar essa preguiça depois do almoço. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia o que fazer, o que você vai passar a fazer agora para evitar aquela preguiça. Me conta também que horário do dia você sente mais sono e mais preguiça. Depois do café da manhã, é depois do almoço, é depois do jantar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo se esse vídeo te ajudou, porque aí você também me ajuda muito. E vamos continuar ampliando essa corrente do bem, ajudando mais um ao outro. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar. Até a próxima. Tchau, tchau.